Oi, eu sou Andréia Passotti e estou aqui para te ensinar o passo a passo da bolsa Poli, feita com o novo fio Poli Plus da Fischer, que tive a honra de ajudar a desenvolver. O fio Poli Plus é uma evolução do fio de poliéster, por ser feito com um poliéster de 5 milímetros de altíssima qualidade, além de trazer o equilíbrio perfeito entre leveza e estrutura. Tenho certeza que o Poli Plus vai trazer ainda mais beleza para suas peças. Falando nisso, não deixe de marcar tanto o meu Instagram, @apassotti, e o da Fischer Fios, porque nós queremos ver as suas bolsas com o fio Poli Plus. E caso surja alguma dúvida que não ficou clara aqui no passo a passo, pode me enviar uma mensagem no Instagram que eu farei questão de tirá-la. Sendo assim, recados dados, vamos para o nosso primeiro passo a passo com o fio Poli Plus. Para fazermos a nossa bolsa Poli, nós vamos precisar de um novelo do fio Poli Plus apenas. Essa cor que eu estou usando aqui no passo a passo é a cor mostarda, mas você pode solicitar com o seu revendedor parceiro o catálogo de cores, que são cores lindas desenvolvidas para a gente caprichar nas nossas bolsas. Então, tem aqui algumas opções de cores, mas nesse passo a passo eu vou utilizar um novelo da cor mostarda. Também vou precisar de uma agulha de crochê, a número 5, um isqueiro, uma agulha de tapeçaria para fazer acabamentos, tesoura, botões imantados costuráveis para prender a aba e fazer o fechamento da bolsa. Como material de apoio, é importante ter esses marcadores, fechinhos marcadores, e uma alça a tiracolo de sua preferência. Essa bolsa ela é feita apenas em duas partes. O corpo da bolsa, que começa com as pontas pipocas, e depois a gente vem para fazer a restante da peça. E a lateral, que é uma parte estruturadora de fundo, e as outras pontas, ela vai ser a parte da lateral da bolsa. Então, você vai fazer nesse vídeo essas duas partes, e a gente vai uni-las e deixar a nossa bolsa pronta apenas com essas duas partes. Lembrando que nós vamos utilizar um novelo do fio Poli Plus para executar essa bolsa, e ainda vai sobrar um pouquinho de fio para você. Então, bora lá para as próximas orientações desse nosso passo a passo. Nós vamos iniciar o passo a passo dessa bolsa trabalhando 28 correntinhas. Então, eu pego a ponta do meu fio, coloco na minha mão nessa posição, introduzo a agulha, faço uma torção inicial e trabalho a primeira correntinha. Vou fazer um total de 28. Não precisa trabalhar essa correntinha muito apertadinha, não, tá? Você pode trabalhar ela um pouquinho frouxinha assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer as 28 e a gente volta para dar continuidade ao nosso passo a passo. Feitas as 28 correntinhas, eu vou pegar a parte de trás das correntinhas, onde fica essas voltinhas aqui. Na frente, você vê a corrente. Na parte de trás, você vê apenas uma alcinha. Eu vou pular a última corrente. Na penúltima, eu vou trabalhar nessa alcinha um ponto baixo. Pulei uma, fiz o primeiro ponto baixo na segunda alcinha de trás. Em cada alcinha de trás de cada correntinha, nós vamos trabalhar aqui agora, nessa primeira carreira, com um ponto baixo. Então, você vai seguir aqui, fazendo um ponto baixo em cada correntinha na alcinha de trás. Note que na frente, ó, ela fica bonitinha assim, a sua corrente. Então, faz a carreira toda de ponto baixo e a gente volta para dar sequência no nosso passo a passo. Ao chegar no final dessa primeira carreira, eu tenho um total de 27 pontos baixos. Esse número, ele é muito importante
para que dê direitinho, certinho, a quantidade de pipoquinhas que nós vamos trabalhar nesse passo a passo, tá? Por isso que ele é importante. Esse número de pontos baixos, ele tem que ser múltiplos de 3 mais 2 pontos. Por exemplo, nesse caso aqui, tem 27. É 25, que é múltiplos de 3, mais 2. Por que mais 2? Porque vai ter que sobrar um no começo e um no final da carreira, tá bom? Então, se você quiser fazer essa bolsa maior ou menor, precisa fazer esse cálculo. Ter um número de pontos baixos, múltiplos de 3, somando mais 2 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a nossa segunda carreira, que é a carreira que nós vamos fazer a pipoquinha. Então, cheguei aqui no final, no último ponto, vou trabalhar uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo logo aqui no primeiro pontinho, tá? Então, faço ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar o primeiro ponto pipoquinha dessa peça. Como que a gente vai fazer? Nós vamos laçar, introduz a agulha no próximo ponto, busca o fio, traz pra frente, laça, tira 2. Eu comecei a fazer um ponto alto. Paro nesse momento. Laço de novo e vou começar a trabalhar mais um ponto alto aqui, ó. No mesmo lugar, eu busco o fio, trago pra frente. Agora, eu tenho 4 fios na agulha. Laço e tiro 2. Mais uma vez. Laço, vou no mesmo buraco, busco o fio, trago pra frente. Agora, eu tenho 5 na agulha. Laço e tiro 2. Olha, eu fiz 1, 2, 3. Vou fazer mais um. Laço no mesmo lugar, sim, no mesmo lugar. Busco o fio, trago pra frente, laço e tiro 2. Agora, eu tenho 4 pontos começados aqui no mesmo buraquinho. O que que eu faço agora? Laço o fio do novelo e passo dentro dessas 5 laçadinhas, empurrando com a unha para fazer uma bolotinha lá atrás, ó. Dei uma empurradinha para fazer uma bolotinha lá atrás. E o que que eu faço agora? Só lacei, né? Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Olhando dessa posição, fica assim. Quando você vira, você vai ver a bolotinha pronta. Olha aí. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Então, recapitulando aqui, só para você lembrar. Eu comecei essa segunda carreira com um ponto baixo. Aí, eu fiz os 4 inícios de ponto no mesmo lugarzinho, fechei junto e trabalhei 2 pontos baixos. Então, essa já é a primeira pipoquinha. Olha como que ela fica, tá? Nós vamos fazer a segunda pipoquinha agora. Laça, vem no próximo ponto, é igual a gente fez. Busca o fio, traz pra frente, laça, tira 2. Vou fazer 4, né? Então, laça de novo, no mesmo lugar, busca o fio, laça, tira 2. Fiz a segunda. Vamos para a terceira. Laça, no mesmo lugar, busca o fio, traz pra frente, laça e tira 2. Já foram 3, falta mais um. Laça, vai no mesmo lugar, busca o fio, traz pra frente, laça e tira 2. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 pontos começados aqui. Fico com 5 fios na agulha, nesse momento eu laço e passo dentro dos 5 fios,
Aproveito, empurro a bolotinha para trás e vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Tá vendo que eu dou uma puxadinha bem pra frente? E mais um ponto baixo, porque entre uma pipoquinha e outra, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Atrás fica assim. A gente vai seguir essa sequência de bolotinhas até chegar lá no final. Então, você vai fazer esse intercalamento aí de pontos. Ponto, bolotinha, 2 pontos baixos. Ponto, bolotinha, 2 pontos baixos. Ponto, bolotinha, 2 pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui essa sequência. E quando eu chego aqui no final, a gente volta para mostrar como ficou e te ensinar os próximos passos. Quando a gente vai chegando aqui no final, faltam 2 pontos e o próximo ponto é a pipoca, tá certinho. Se você chegou faltando 2 pontos e o penúltimo ponto que você precisa fazer é o pipoca, você fez a quantidade de correntinhas iniciais certinho. Então, você faz aqui, ó, penúltimo ponto, ponto pipoca, e no último ponto, um ponto baixo, tá? Então, dessa forma, a gente começou com ponto baixo e a gente finalizou com ponto baixo. Deu um total aqui de ponto pipoquinhas, 3, 6, 9 pipoquinhas, tá? Então, nós ficamos aqui com 9 pipoquinhas e essa daqui, deixa eu passar pra você qual é a medida que tá tendo essas pipoquinhas. Nós estamos aqui com 25 centímetros de tamanho aqui, tá? Até agora, essa é o tamanho da bolsa. É claro que depois, à medida que a gente vai crochetando, ela vai aumentar um pouquinho, mas é uma medida padrão aí, na média, vai ficar por volta de 25 centímetros. Finalizamos a segunda carreira e vamos começar a terceira carreira. Nessa terceira carreira, você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho, e você vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo simples, tá? Eu vou até dar uma viradinha pra você ver, ó. Em cada correntinha dessa, note que tem uma correntinha até que ficou maior. Não tem problema não, tá? Em cada correntinha dessa, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, você pode dar uma viradinha pra ter certeza. E quando a gente chegar no final aqui, a gente vai ter que ter 27 pontos baixos. O mesmo que a gente teve no começo, tá? Então, é importante fazer com bastante atenção para que dê os 27 pontos. Então, ó, vem aqui no primeiro ponto, que já é na junção, porque esse aqui é a correntinha. Então, vem no primeiro ponto, faz um ponto baixo. Segundo ponto, ponto baixo. Terceiro, ó, quarto. Em cada um ponto baixo, ó. Quinto, sexto. Então, vai devagarzinho, conferindo, tá? Em cada pontinho aqui, em cada correntinha que você vê aqui, um ponto baixo, até chegar aqui no final. Vou fazer e volto pra gente dar sequência. Chegando aqui no final, no último ponto, você pode fazer tanto aqui mesmo no pontinho normal, quanto na alcinha de fora, tá? Tanto faz. Então, fazendo o último ponto, você vai contar as cabecinhas de ponto aqui, você tem que ter 27 pontos. Com isso, a gente finaliza a terceira carreira. E vamos para a quarta carreira. A quarta carreira, ela é exatamente igual essa segunda, é a de pontinho pipoca. Então, a partir de agora, a gente vai alternar essas carreiras. Ou seja, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto pipoca. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto pipoca. E assim a gente vai indo. Ponto baixo, uma carreira só de ponto baixo, uma carreira só com ponto pipoca.
até a gente fazer a nossa aba, tá? Então, eu vou começar novamente aqui essa quarta carreira para te mostrar, mas ela é igual à segunda. Você faz uma corrente, vira o trabalho, faz um ponto baixo e no próximo ponto vai trabalhar o ponto pipoca. Laça uma vez, laça duas vezes, laça 3 vezes, laça 4 vezes, 4 pontos. Tira tudo, leva lá para trás e faz 2 pontos baixos. 1, 2, ó. Mais um. Laço, ponto pipoca. Uma vez, 2 vezes. Você pode voltar ao vídeo, assistir mais devagar também. 3 vezes, 4 vezes. O legal aqui do YouTube é que você consegue mexer na velocidade que você assiste o vídeo, tá? Ó. Pronto. 2 pipocas nessa quarta carreira. Deixa eu virar para te mostrar. Olha que legal. Vai ficar pipoquinha em cima de pipoquinha, ó. Pipoquinha em cima de pipoquinha. Então, a gente vai continuar nessa sequência até o final da carreira. Depois, a gente vem com uma carreira de ponto baixo. E assim, a gente vai intercalando. Até ter um total de 6 carreiras com pontinho pipoca, tá? Então, a gente vai fazendo aqui essa parte, que é a aba da bolsa, até ter um total de 6 carreiras com o pontinho pipoca. Vamos fazer e volto pra gente continuar o nosso passo a passo. Finalizei aqui as 6 carreiras, intercalando, na verdade, são mais de 6, né? Porque entre uma carreira que tem o pontinho pipoca e outra, a gente faz uma carreira de ponto baixo, né? Então, vamos lá. Na verdade, no total, nós fizemos aqui 14 carreiras. A primeira carreira, que foi ponto baixo, aí depois foi a carreira com pipoca, mais uma com ponto baixo, mais uma com pipoca, ponto baixo, pipoca, ponto baixo. E assim, pipoca, ponto baixo, pipoca, ponto baixo, pipoca, e eu fiz outra com ponto baixo. Então, na verdade, são 14 carreiras aqui no total. Agora, nós vamos fazer a parte do corpo da bolsa, tá? E essa parte é bem simples. Eu vou fazer aqui um total de 37 carreiras com pontos baixos. Já posso contar essa daqui como sendo a primeira, tá? Então, eu vou fazer mais 36 carreiras, todas com ponto baixo, que é onde vai ser o corpo da nossa bolsa. A parte de trás, a parte de baixo e a parte da frente, ok? Então, é bem simples. Você vai pegar a sua agulha, finaliza aqui o ponto que você fez, faz uma corrente, vira o trabalho e começa a segunda carreira de ponto baixo. Então, é ponto baixo simples, só ponto baixo, um total aqui de 37 carreiras de pontos baixos, tá? Só a parte do ponto baixo. E antes de eu continuar aqui, deixa eu só passar para você quanto que ficou essa medida aqui, que essa aqui, na verdade, é o tamanho da bolsa, né? Porque é a parte da frente. Eu tenho aqui, ó, uma largura de 27 centímetros e uma altura de 13 centímetros, tá? Então, essa parte aqui, ela ficou aproximadamente com essa medida. Por enquanto, vamos continuar aqui, fazer todas as carreiras que a gente precisa fazer e eu volto pra gente dar sequência no nosso passo a passo. Cheguei aqui ao final das 37 carreiras de ponto baixo. E, inclusive, eu quero te dar uma dica, caso você não saiba contar as carreiras. Esse pulo do gato eu sempre ensino nas minhas redes sociais. Então, aproveita depois, vai lá no meu Instagram, @apassote, tá aparecendo na tela aqui, para você saber desse e de outros truques e pulos dos gatos que eu ensino aqui, tá? Mas deixa eu te ensinar como que você faz para contar aqui
essas carreiras. Quando você olha de cima, eu vou até deixar afastado da câmera para facilitar. Você consegue enxergar aqui, ó, que tem uma parte mais escura, mais funda nas carreiras de ponto baixos? Então, entre uma fileira e outra nessa sequência, nós temos duas carreiras. Então, aqui eu tenho duas carreiras, aqui eu tenho mais duas, aqui eu tenho mais duas. Então, eu posso contar dessa forma. Tem uma aqui que foi aquela que tá escondidinha, que foi a primeira carreira. E agora a gente vai contar de duas em duas, ó. 2, 4, 6. Deixa eu colocar aqui. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 carreiras. Contando com aquela pequenininha que tá aqui, que não é pequena, mas ela tá escondidinha, 37 carreiras de pontos baixos. E aí, com isso, eu tenho o corpo da bolsa praticamente pronto, com a seguinte medida. Aqui, a medida total, 44 centímetros por 26, tá? E essa parte aqui, só do corpo da bolsa, a gente tem 32 centímetros de comprimento, tá? Então, com isso agora, a gente vai finalizar essa parte para fazer a lateral, porque tem um truque nessa lateral. Então, você já pode cortar o fio aqui, não precisa cortar muito grande, tá? Você só corta só o suficiente para o acabamento. Pega um isqueiro, tá? O isqueiro é nosso aliado para não desmanchar no fio Poliplus. As emendas é feita com isqueiro, os acabamentos é feito com isqueiro, sempre com fogo, tá? Então, a partir de agora, tenha um isqueiro no seu estojo aí de produtos para crochê. Então, você vem aqui, dá uma queimadinha, só para não desfiar, desmancha aqui, ó, puxa o fio ao contrário e tem que fazer o acabamento desses dois fios que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ok? Só que antes a gente vai começar a fazer a outra parte da bolsa. Reserva essa daqui, queima aqui para também não desmanchar, tá? Olha, eu ainda tenho fio e é muito legal você pegar um novelo de fio, como é o caso aqui do Poliplus, e um novelo você conseguir construir uma bolsa de tamanho interessante, sem que fique sobrando fio demais ou faltando fio, tá? Então, inclusive, esse passo a passo, ele foi pensado para você aqui, que tá me assistindo, para que você pudesse, com um novelo do fio Poliplus, executar esse passo a passo, tá? Então, vamos continuar aqui, que esse fio vai dar certinho pra gente fazer essa bolsa. E agora, nós vamos começar a lateral e o fundo dessa peça. Nós vamos começar aqui a lateral com 5 correntinhas, tá? Então, você vai fazer a torção inicial, faz a primeira corrente e vamos fazer total de 5. 2, 3, 4, 5. 5 correntes. E nós vamos trabalhar aqui 4 pontos baixos nessas 5 correntes. Então, eu vou dar uma viradinha, porque eu vou trabalhar na parte de trás também. Vou pular a primeira correntinha, na segunda, eu vou fazer um ponto baixo, meu primeiro ponto baixo. Na terceira corrente, meu segundo ponto baixo. Na quarta corrente, meu terceiro ponto baixo. E na última corrente, meu quarto ponto baixo, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos baixos em todas as carreiras. Então, eu vou começar a segunda carreira. Faz uma corrente, vira o trabalho, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. Vai para a terceira carreira. E assim eu vou continuar por 57 carreiras. Então, a gente vai fazer aqui essa tira agora, até chegar nessa quantidade de carreiras. E eu volto pra gente dar sequência aqui na lateral da nossa bolsa. Finalizei aqui as 57 carreiras de pontos baixos, já tem a tira. Essa tira,
ela tá com 49 centímetros, tá? Então, ela é uma tira que vai ser usada como fundo da bolsa. Então, eu tenho aqui o corpo da bolsa, tenho aqui o corpo da bolsa e o fundo e lateral. Na verdade, isso é um fundo estruturativo com lateral, ok? Para poder ajudar na estruturação da nossa peça. Então, aqui, agora eu vou fazer todos os acabamentos, e aí eu deixei para fazer junto com vocês, para te mostrar. O que você faz ao finalizar aqui as 57 carreiras? Você vai cortar o fio, um pedacinho, queima aqui só para não ficar desfiando, tá? Os dois lados. Vai puxar ao contrário. E todos os acabamentos de fio que você tem aqui, você vai usar uma agulha de tapeceiro. Uma agulha como essa, por exemplo, que você vai colocar no fio e vai esconder essa trama desse fio por dentro dos pontos, tá? Por entre os pontos aqui, sem puxar demais para não deixar torto, tá? Então, você vai esconder com a agulha, ó, passa bastante em vários lugares, ó. Ó. Vários lugares, vou descer para a carreira de baixo. E aqui eu vou te dar a dica do acabamento. Sempre tente fazer o acabamento num lugar que tem um espaço, para você passar um pedaço maior todo junto. Por exemplo, deixa eu te mostrar. Aqui, eu vou atravessar os pontos aqui todos, ó. Por dentro, no meio do ponto do crochê mesmo, tá? Vou atravessar até o lado de lá. Ok? Ó. Vou tirar minha agulha. Eu vou cortar rente aqui e vou queimar essa beiradinha para esconder essa queimadura por dentro da trama. Isso aqui é para você fazer um acabamento bem refinado e não ficar aparecendo uma gosminha do lado de fora. Então, o que você faz? Você passou aqui o fio desse pedaço todo. O que a gente vai fazer? A gente vai esticar aqui, ó, apertar, puxar, tá? Encolher o fio. Por quê? A gente vai cortar agora, porque a gente, depois de encolhido, eu vou cortar, vou queimar a beiradinha e quando estiver derretendo, eu vou frouxar, puxar de volta, para essa pontinha entrar dentro da trama, tá? Vamos lá. Juntei aqui, puxei um pouquinho, tá até engeado o trabalho aqui. Corto aqui bem rente, só deixando um espaço para que eu possa queimar. Ó. Vou vir com o isqueiro, derreter e puxar. Pronto. Quando eu puxo, o derretido veio parar dentro do pontinho. Então, ele voltou ao normal, o derretido escondeu, você não tem a gosminha aparecendo. Essa dica aqui é uma dica muito top, por quê? Porque a gente consegue fazer um acabamento do fio invisível, ninguém encontra mais onde a gente acabou esse lado. E a gente vai fazer isso em todos os lados, tá? Esconde um pedaço aqui, dá uma esticadinha, queima a pontinha e puxa de volta pro lugar, que aí ele vai entrar por dentro do ponto, tá? Então, esse pulo do gato é dica que eu só dou nos meus cursos e nas minhas redes sociais. Então, aproveita esse conteúdo. Vou fazer aqui os acabamentos de todos os pontos aqui, de todos os restinhos de fio que sobrou e volto pra gente dar sequência ao nosso passo a passo. Agora, com todas as pontas e acabamentos feitos, nós temos aqui o corpo da bolsa e a lateral, que é uma mistura de lateral com fundo de estruturação. Por quê? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é virar as pipoquinhas para baixo, virar aqui o corpo da nossa bolsa. Eu deixei as pipoquinhas lá na ponta, tá? Porque eu não vou usar aquela parte agora, não. Nós vamos aqui usar essa tira como lateral da bolsa, que a gente vai costurar na lateral aqui,
e também o fundo para ajudar na estruturação do fundo da nossa bolsa, tá? Para que ela fique firme embaixo. Então, isso aqui vai ser costurado em cima da bolsa, onde vai ser o fundo, para que a gente possa deixar a peça mais durinha, principalmente no fundo, para quando a cliente colocar o peso dentro, ela não ficar muito mole, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai contar aqui, ó, um total de 13 carreiras da ponta para dentro, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma sozinha, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, é aqui exatamente onde eu tinha colocado é o local, ó. Se eu contar dessa valinha pra cá, eu tenho 13 carreiras. Coloco a minha tira aqui centralizada, tá? Inclusive, com a mesma quantidade de carreiras sobrando pra cá e pra cá. A gente vai deixar aqui, ó, mede direitinho. Do lado de cá, eu fico com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 de cada lado, ó. Eu conto aqui 13 carreiras pra fora e pra cá também 13 carreiras pra fora. O restante, ela vai ficar aqui no centro. Essas 13 carreiras aqui, 13 carreiras aqui, são exatamente as 13 carreiras que eu tenho pra baixo. E isso vai fazer que na hora que eu costure, essas partes, elas fiquem retinhas, tá? Então, recapitulando, 13 carreiras pra fora, pra cá, 13 pra cá e 13 pra cá. É exatamente aqui que eu vou costurar. E eu vou usar 6 lugares. Eu não vou botar muito pra cá pra ficar sobrando aqui, não. Eu vou deixar, porque, gente, eu vou ter que fazer uma curvinha aqui, ó, tá? Então, como aqui são só 4 carreiras, são 4 pontos, mas eu tô usando 6, por que então que não é 4 em cima de 4? Porque eu tenho que ter o espaço de curva da bolsa, ok? Tem que fazer a curvinha. Então, ó, deixa eu só fazer isso aqui. Eu tenho um espaço aqui de 6 carreiras. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar um marcador para você visualizar isso com os marcadores. Inclusive, vai facilitar você. Pega os marcadores, conta 13. É aqui. Conta 6. Aqui. Mesma coisa do lado de cá. Ó, aí vai ficar no meio, ok? 13. 6. E aqui também, você conta 13. Ó, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. Não precisa botar os dois lados, não, pra você saber onde vai ficar pra fora, tá? E 13 aqui também. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. Pronto, esses 13 aqui, o restante aqui é de costurar aqui, 13 pra cá, 13 pra cá, 13 pra cá e 6. Você vai centralizar isso aqui com uma agulha de tapeceiro e o fio. A gente vai costurar isso aqui, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu botar aqui o fio. Eu posso juntar aqui para poder não soltar, tá? Então, pegar esses marcadores que eu fiz aqui e prender eles juntando as partes, tá? Você pode juntar, prender para fixar. Ou então, você já vem aqui, ó. Como que a gente vai costurar? A gente começa aqui, faz assim, vem pra cá, volta e finaliza aqui, tá? Como, Andréia? De cima pra baixo, ó. Pegar aqui, atravesso tudo, vou lá embaixo. Vou no ponto da frente, tá? Atravesso tudo e venho pra cima. No próximo ponto,
para baixo. Venho no ponto de baixo para cima, aí você olha aqui direitinho, tá? Então, é um ponto para baixo, um ponto para cima. Um ponto para baixo, um ponto para cima. Um ponto para baixo, um ponto para cima. Não pode ir no mesmo, que senão dá errado. Ponto para baixo, um ponto para cima. E aí, você vai olhando e costurando um ponto para baixo. Ó, ponto para cima. Seguindo essa sequência, fazendo o quadrado. Então, eu vou, chego aqui na beiradinha, eu venho, volto e chego até aqui, tá? Então, eu vou fazer esse processo e com isso já pronto, eu volto pra gente continuar. Costuramos toda essa parte, ó. Agora, você pode ver que tá até durinha, tá? Ó. Vai ficar o fundo durinho e vai ajudar nessa estruturação. E a gente tá com duas pontas aqui, né? Uma ponta na agulha e a outra ponta no fio que eu acabei não cortando, né? Pra já aproveitar aqui e não precisar ficar fazendo muita emenda, essa ponta que tá aqui com fio, eu vou costurar aqui. E essa daqui eu vou costurar pra lá. Então, eu vou soltar aqui mais um pedaço, cortar o fio, pra ficar com duas pontas grandes e poder fazer a costura aqui do lado de cada bolsa, tá? Então, eu fico com uma parte que eu vou costurar pra lá e uma parte que eu vou costurar pra cá, ok? Então, aqui, o que que nós temos? Já vou tirar os alfinetes agora, não precisa mais. Os marcadores, né? Tá preso aqui. O que que falta agora? Falta eu vir para a minha lateral. Assim, ó. Costurar aqui na lateral, aqui, atrás também, aqui, e a mesma coisa do outro lado, aqui e aqui, tá? E com isso a gente vai ter aqui já a bolsa quase finalizada. Então, aqui eu já tenho os fios preparados para isso. Então, eu vou começar com um lado primeiro. O que que eu faço? Primeiro, eu vou vir aqui, ó, e vou encontrar dobrinha direitinho aqui. Como aqui eu fiz o ponto, tava mais frouxo, parece que tá maior, né? Por isso que é importante contar as carreiras. Mas, na verdade, não, tá certinho. Tem as 13 carreiras aqui. Vou unir aqui a ponta com a ponta. Prender, tá? Ó. E aqui embaixo, vou pegar o fio que eu vou fazer pra cá, que é o menor, agulha de tapeceiro, e vou levar ele lá pra fora, tá? Levar ele lá pra fora, aqui assim. Ó. Dessa forma. O que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar aqui, né, nesse sentido, daqui pra lá, de lá pra cá. Daqui pra lá, de lá pra cá, tá? Então, eu venho aqui, ó, venho no próximo ponto e vou pra fora. Importante você deixar juntinho aqui pra ficar fácil a visualização, ó. No próximo ponto, eu venho de fora pra dentro. Próximo ponto, de dentro pra fora. Próximo ponto, de fora pra dentro. Ó. Dentro pra fora.
Vai apertando para ficar firme, fora para dentro. Tem até fio demais aqui. Dentro para fora. Fora para dentro. Eu opto por fazer a costura desse lado para ficar mais firme a estruturação da própria costura aqui da nossa bolsa, tá? E cada coisinha dessa vai somando para deixar a bolsa mais firme. Fora para dentro. Dentro para fora. Fora para dentro. E finalizo aqui algumas vezes para ficar bem firme a costura e não soltar. Ó. Tá assim. Ok? Ó. Essa parte ali já tá costurada com a lateral, que não tava. O lado de cá tá tudo solto ainda. Falta agora a parte de cá. Esse fio aqui, o que que eu vou fazer com ele? Acabamentos, ok? Vou esconder no meio de vários fios, vou dar mais umas 2 voltinhas para ficar bem preso aqui, para não correr o risco de soltar. Esconder bem os fios e queimar, igual eu já mostrei para você nesse passo a passo, tá? Então, vou fazer isso com esse pedaço de fio. Esse daqui, eu vou trazer ele até essa extremidade, porque ele tá do lado de cá. E vou fazer a mesma coisa. Tudo isso que eu tô fazendo aqui, gente, você vai fazer do outro lado também. Ó, vem pra fora. Fora pra dentro. Até chegar na extremidade de cá. Dentro pra fora. Assim. O que que eu faço agora? Viro aqui. Vou contar 13, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E eu vou juntar aqui, ó, o 13 com a pontinha aqui desse lado. Tem que ter a mesma coisa, tá? 13 com 13. E quando você for fazer do lado de cá, tem que ser a mesma coisa, certinho, pra não ficar torta, senão sua bolsa fica assim, ó. Vai ficar torta, tá? É importante fazer essa contagem direitinho. Marquei aqui o 13 com o 13. Vamos ver onde tá meu fio aqui. Vou virar a lateral aqui. Ó. O 13 com o 13. Encaixa aqui direitinho. Deixa eu pegar uma posição que dá pra mostrar pra você. Isso. Ó. Tá aqui. Agora, eu vou costurar aqui também, da mesma forma que eu fiz do lado de cá, tá? Não é difícil, não. É só você encaixar direitinho a quantidade de carreiras. Vai de fora pra dentro. No próximo ponto, de dentro pra fora. Note que eu não pego só um fiozinho, tá? Eu não faço só isso aqui, ó. Eu pego vários fios. Eu pego praticamente um ponto inteiro, ó. Fora pra dentro, dentro pra fora. E eu vou conferindo aqui pra poder não ficar torto. Fora pra dentro. E vou fazendo até terminar a minha lateral, tá? Então, faço isso nessa lateral. Deixa eu fazer toda pra te mostrar. Ó. Vou chegando aqui. Fora pra dentro, dentro pra fora. Tudo certinho, 13 com 13. Vou dar mais umas 2 voltas aqui e esconder bastante esse fio por entre as tramas do crochê, tá? Pra dar o acabamento. Deixa eu só te dar uma dica extra, um pulo do gato extra. Se você for colocar alguma alça que tem argola fechada, como por exemplo uma meia argola, deixa eu pegar para te mostrar.
Por exemplo, você vai usar alguma alça que seja uma argola fechada, assim. Não é a que eu vou usar aqui, mas é só para te dar um toque caso você vá usar esse tipo de alça. Você já aproveita que você tá com um fio aqui sobrando, e para não dar muita emenda, você já vem aqui, ó, e já costura essa meia argola com o próprio fio, tá? Então, você vem pra frente e faz os acabamentos aqui, ó. Já pega, já costura, prendendo a sua meia argola. E essa meia argola, ela pode ser presa tanto pela parte externa da bolsa, quanto pela parte interna também. Você pode querer esconder essa meia argola para a alça sair a partir da parte de dentro da sua bolsa, tá? Então, você pode aproveitar aqui esse mesmo fio que você já usou para costurar, para evitar mais emendas, né? Você já vem, já prende, porque aí você consegue aplicar a sua alça aqui. Isso é para o caso de alças fixas, ok? Eu não sei qual alça você vai estar colocando nessa bolsa, mas se esse for o seu caso de alças fixas, você já aproveita esse pedaço de fio, pode ser o primeiro ou o segundo, tanto faz, para já prender a sua alça fixa aqui, ok? Então, agora, deixa eu virar aqui, ó. Eu vou fazer o acabamento dessas duas pontas aqui e já quero mostrar para você, ó. Falta costurar o lado de cá, vou fazer exatamente igual eu fiz desse lado. Então, eu vou fazer isso agora nesse momento. Fazer os acabamentos aqui, fazer a costura dessa lateral do lado de cá também, igual eu fiz aqui, tá? E a gente volta. Lembrando que, observa que sobrou aqui, ó, 4 carreiras. 5 porque tem aquela da aba. Essas carreiras aqui, elas são importantes, porque elas são a parte da virada aqui de cima da bolsa, ó, tá? Elas são importantes sobrar, porque ela é essa viradinha aqui da bolsa, que já tá quase pronta. Deixa eu encaixar aqui pra você ver. Ai, que linda que tá ficando. Ela é a viradinha da bolsa, ok? Então, é isso mesmo, essa parte que sobra dessas 4 carreiras, elas são importantes pra isso, tá? Então, eu vou finalizar essa lateral, costurar o lado de cá também e volto para te mostrar o próximo passo. Finalizei as costuras laterais todas aqui, ó. Observa que eu já tenho aqui, olha, uma estrutura bem legal aqui pro fundo. Ele fica bem mais firme a bolsa, né? O fundo e as laterais. Então, quando eu venho aqui e fecho a minha bolsa, ela fica durinha no formato, né? E aí fica muito bonita, mesmo vazia. Depois que eu tiver colocado a alça aqui e o botão imantado costurável, você vai ver como que ela tá bonita, mesmo sem nada dentro. E falando nisso, cabe bastante coisa aqui dentro, tá? Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma carteira que eu uso que é grande, ó, é uma carteira grande, dá pra colocar uma carteira, um celular, dá pra colocar batom, né? A gente precisa de batom, de alguma produto de limpeza, caneta, xuxinha, você precisa de xuxinha. Um chocolate, é muito importante também um chocolate, chave do carro. Enfim, você tem espaço interno aqui bem interessante para colocar a sua bolsa, para usar as coisas e ela mantém o formato, mesmo com a quantidade de coisas, independente do que seja importante para você, tá? Eu brinquei aqui com chocolate, mas cada mulher sabe o que é importante dentro da bolsa. Mas aqui é para você ver o tanto de coisa que cabe dentro. Se você usar uma carteira menor, até vai ser mais interessante. E aí, com isso, a gente traz para cliente uma carteira bem com tamanho compacto, né? Deixa eu passar para você a medida depois dela pronta aqui, né? Ela fica com uma altura aproximada aqui, ó, entre uns 15 centímetros na média, 14 para 15 centímetros, largura de 27 centímetros e uma profundidade, ó, e a gente tem profundidade aqui, né, nessa região de uns 5 centímetros, né? Então, é um tamanho bem legal. E o que tá faltando aqui agora? Tá faltando a gente costurar aqui o fecho,
tá? Pra gente fechar ela. Eu vou usar aqui 2 botões imantados costuráveis nela, uma em cada extremidade, exatamente aqui. Ó, eu vou costurar eles aqui e aqui, para quando eu fechar a aba da bolsa, ela clique, encaixar e fechar, para não dar muito trabalho para cliente, tá? Então, esse botão imantado aqui, ele é de fácil aplicação. Você costura mesmo com uma agulha de costura normal e uma linha, que pode ser uma linha... Eu gosto de utilizar a linha de pesponto, tá? E porque ela é bem firme, não quebra, né? E aí, com a agulha, eu vou costurar as 4 garrinhas no próprio fio, tá? E as 4 garrinhas do outro lado também na ponta. E aí, tira essa medida bem direitinho para você não costurar torto, tá? Pra aba ficar bem retinha. Então, você costura esse botão imantado costurável, um nessa ponta, outro na outra ponta. E aí, é só aplicar a etiqueta da sua marca, caso você tenha etiqueta, e colocar a alça. Falando em alça, conforme eu já expliquei aqui nesse vídeo, você tem a opção de colocar a meia argola aqui e prender a sua alça direto na meia argola. Porém, eu vou aplicar aqui uma alça que não precisa disso. Vou pegar para te mostrar. Eu vou aplicar uma alça como essa, que já vem com uma argola, que ela tem uma abertura. Então, é muito simples. Eu simplesmente vou pegar essa argola, vou colocar aqui, ó, dobro, para poder pegar as 2 pontas. E vou passar a minha argola nessas 2 pontas, assim, para que a alça já fique presa dessa forma, tá? Você é livre para colocar qualquer alça que você quiser, desde que seja uma alça tiracolo, já dá para usar uma alça tiracolo essa bolsa, tá? Pode ser uma alça de corrente, pode ser uma alça toda de couro. Eu vou usar essa daqui, que é uma mistura de couro com resina. Vou deixar as informações aqui na descrição desse vídeo, onde você pode encontrar essa alça. Mas fica à vontade para usar a alça que você quiser aí na sua bolsa. Eu venho aqui, ó. Com isso, já tenho a minha alça aplicada. Ficou o contrário aqui, a gente acerta. Tá retinho. Isso, ó. Essa argola eu gosto muito dessa facilidade. E a cliente também pode tirar para lavar. Então, eu já tenho aqui a alça aplicada. Vou costurar aqui o meu botão imantado costurável, né? 2, um em cada lado. Aplicar minha etiqueta e já vai estar pronta essa bolsa. Então, eu vou e volto pra gente vê-la finalizadinha. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre essa linha de pesponto. Ela é uma linha que não quebra, tá? Existem algumas marcas desse fio, é pesponto, tá? Porque é uma linha de costura que não quebra. Eu uso muito para as minhas bolsas, mas aqui tem uma pergunta. Mas, Andréia, eu preciso ter uma cor de cada. Eu não tenho essa cor dessa bolsa para fazer. Fica tranquila, seus problemas acabaram. Você não vai precisar disso aqui mais. Pelo menos quando você estiver usando o fio Poly Plus. Isso aqui já era. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte. Vai pegar um pedacinho daquele fio que ia pro lixo do Poly Plus. E vai desfazer o fio. Olha. Olha. Você vai desfazer o fio. Ele fica com 3 fios. Ó. Desfez o fio. Ele fica com 3 cabos, porque é a construção dele. Você vai simplesmente passar esses 3 cabos em uma agulha
e ele vira a sua linha de pesponto. Eu já passei aqui, dei um nozinho na ponta dos 3. Vai te dar um pequenininho trabalho para passar os 3 na agulha, mas se tiver uma agulha com uma larguinha um pouquinho maior, não vai dar tanto trabalho assim. E aí você tem a sua própria linha de pesponto. Andréia, isso não quebra? Não, isso não quebra. Então você já tem, no que ia pro lixo do fio Poly Plus, você já tem o fio para você costurar o seu botão imantado, para você costurar a sua etiqueta. Eu já adiantei esse processo aqui, ó. Costurei com a cor. Então, não precisa ter mais um monte de linha de pesponto. Só falta costurar esse lado de cá. Fiz o nozinho e vou costurar normalmente para fazer o acabamento dela também. Problema resolvido com o próprio fio. Você usa para costurar essas partes da sua bolsa. Vou fazer aquela parte ali e volto pra gente finalizar a peça. E com isso, nós finalizamos o primeiro passo a passo da bolsa feita com o fio Poly Plus. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha, like aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal do YouTube. E eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!